E antes de comprares o teu próximo equipamento de domótica, fica para ver este vídeo onde vamos fazer 6 perguntas que tu deves responder para evitar arrependimentos. Pois é, e uma das grandes motivações para estas perguntas tem sido os arrependimentos que eu recebo desse lado pelas compras impulsivas que fazem, e por isso decidi criar esta lista de 6 perguntas que deves fazer antes de comprar os equipamentos. Muito porque a interoperabilidade dos produtos e protocolos que temos hoje é realmente uma bosta. É mesmo bosta. É mesmo assim. Mas faz parte quando estamos a falar de um mercado relativamente recente. Felizmente, a indústria parece estar a dar sinais de conseguir caminhar para protocolos e standards de desenvolvimento capazes de uniformizar o mercado. Os grandes players que formam hoje a Zigbee Alliance estão a ultimar um novo protocolo IoT, o Thread, e normas de integração debaixo do movimento Matter. Por isso, o que eu te aconselho é, nesta fase, não faças grandes investimentos nas soluções atuais, Zigbee e Wi-Fi 5. Mas se tens interesse, acho que deves, se ainda não fizeste, começar a experimentar com alguns equipamentos. Aconselho-te, no entanto, antes de adquirir estes equipamentos, a validares as seguintes perguntas. É muito frequente deixarmos-nos levar pelo hype de um determinado equipamento, ou quando vemos várias pessoas a falar maravilhas do que uma determinada automação faz pelo seu dia-a-dia, ou até quando vamos à casa de alguém conhecido que tem uma carrada de automatismos que parecem super porreiros, mas na realidade é que cada um tem a sua rotina. Uma família com filhos pequenos vai ter condicionar grande parte das suas automações, por exemplo, às cestas da criança. Não pode ligar luzes com movimentos, que mesmo que o quarto esteja escuro, nem pode pôr música ou aspirador a trabalhar se a criança estiver a dormir, coisa que quem não tem filhos ou já os teve há alguns anos nem sequer vai pensar nisso. E outro erro frequente é o da quantidade. Um que eu já cometi foi o de comprar logo sensores de temperatura para todas as divisões da casa. Quando vi um colega que tinha um dashboard cheio de gráficos com as temperaturas, achei aquilo fantástico e vai de investir. E algum tempo depois percebi que as temperaturas não variam assim tanto dentro de casa de uma divisão para outra. E embora para o meu colega fizesse sentido porque ele tinha ar-condicionado em todas as divisões, eu rapidamente percebi que não precisava daqueles equipamentos todos. E acabei por ficar só com 2 sensores de temperatura. Um na sala, um sítio onde eu tenho o ar-condicionado, e outro na varanda, que me ajuda no verão a perceber a diferença de temperatura para o exterior, para depois saber se devo ou não abrir as janelas para arrefecer a casa. Por isso, a primeira pergunta que deves fazer é que impacto é que o equipamento que eu quero adquirir vai ter no meu dia-a-dia, e se isso é importante para mim. As marcas tendem a criar dispositivos que dependem das suas clouds, porque querem não só ter acesso a informação valiosa, que é a forma como utilizas os teus equipamentos, mas fazem isso também como forma de te agarrar ao ecossistema deles. Depender da cloud das marcas tem 4 grandes problemas. O primeiro é que pode ser logo sinónimo de dificuldades se quiseres que o teu dispositivo comunique com outros de outras marcas. O segundo é que vais ter certamente velocidades inferiores, porque a comunicação com o dispositivo tem que sair da tua rede, ir ao servidor da marca e depois voltar. Terceiro, ficas dependente não só da estabilidade da tua ligação à internet, como também da estabilidade do serviço cloud da marca. E por último, a privacidade. Mesmo que a marca seja super correta e não analise os teus dados nem os venda, nunca sabes o rigor que existe na segurança e podes acabar por ver a tua informação comprometida num ataque pirata. Claro que neste ponto é preciso depois saber distinguir a criticidade dos dados. Uma coisa é um sensor de temperatura, outra coisa é uma câmara de segurança que está a gravar continuamente na tua sala. Por estas razões, deves priorizar os dispositivos que funcionem out of the box na tua rede local. Por exemplo, o Shelly Motion Sensor, que eu recentemente fiz review, funciona localmente e permite configurar tudo mesmo sem instalar a app da Shelly. A cloud da Shelly é depois uma opção, caso precises de aceder ao dispositivo fora da tua rede local e não tenhas outra alternativa. Em alternativa, podes optar por dispositivos que, apesar de, by default, dependerem do serviço da cloud, tu consigas alterar para funcionarem localmente. Por exemplo, se estiveres a utilizar uma solução Home Assistant como a PN Zigbee, então todos os dispositivos Zigbee compatíveis com a integração que estiveres a usar podem ser emparelhados diretamente ao Home Assistant e assim passam a funcionar localmente. Um exemplo destes é os sensores da marca Aqara, que by default precisam do hub que garante a ligação à cloud da Xiaomi para funcionarem, mas podes emparelhar diretamente ao teu Home Assistant. Em alternativa, existem dispositivos que podes flashar. São aventuras para utilizadores mais experientes que, dependendo do microcontrolador do dispositivo, podem alterar o firmware de origem e colocar outro open source. A grande maioria dos dispositivos tem microcontroladores ESP8266 ou ESP32. Podem ser controlados, por exemplo, com Tasmota ou ESP-OM. Assim, acabas por utilizar apenas o hardware do dispositivo que compraste e passas a ter controle numa camada de software mais baixo nível que gera o comportamento do chip. Atenção,
estas aventuras normalmente quebram os serviços de garantia. E não sendo para todos os utilizadores, esta é a regra geral um caminho sem retorno. Ou não tens paciência e interesse em aprender estas modificações, ou se começas a perceber um bocadinho sobre o tema, porque até tens curiosidade e queres experimentar flashar um dispositivo, o mais certo é, alguns meses depois, estares a achar que toda a gente que respira na Terra devia instalar Tasmota nos seus dispositivos IoT. E vais tornar-te aquela pessoa que sempre que se fala em domótica, arranja forma para recomendar flashar Tasmota ou ISP Home. Sim, vocês sabem quem são. E um dos principais componentes da tua solução de Smart Home é inevitavelmente o assistente de voz. Google, Alexa ou Siri. Naturalmente que o melhor é ter dispositivos compatíveis com todos os assistentes, deves procurar os selos de compatibilidade. E é aqui que entra o Mater, porque sempre que vis este selo traz a certeza de que o dispositivo é compatível com os diferentes ecossistemas, pelo menos com os mais importantes, os dos grandes players que pertencem hoje à aliança Zigbee, o que inclui Google, Apple, Amazon, Samsung, Philips, Tuya, IKEA, Huawei. O processo de certificação de Mater é esperado estar completo pelos finais deste ano, altura em que deves começar a ver dispositivos com o tal selo. Até lá, e para a maioria dos equipamentos que está no mercado, estes são os selos que deves procurar. Se ainda não selecionaste o teu assistente, apesar de eu ser time Google, reconheço que Alexa está neste momento alguns passos à frente, principalmente porque permite trigar rotinas com dispositivos, ainda que de forma limitada, por exemplo, ligar uma luz com um sensor de movimento, enquanto que o Google só disponibiliza triggers de comandos de voz ou schedulers. E agora que a Amazon parece estar a dar mais atenção a Portugal, com o desbloqueio das entregas do Amazon Prime e o convite a beta testers para a Alexa em português, o futuro parece favorecer. Não só porque estamos mais perto de ter o assistente em português de Portugal, mas porque provavelmente vai deixar cair uma das maiores dificuldades que hoje existe, que é o envio dos dispositivos para Portugal, coisa que hoje só é possível usando serviços intermediários de transporte. Quando falamos em gestão energética, tens que dividir os dispositivos em duas grandes categorias. De um lado, os que estão ligados à corrente elétrica, como por exemplo os relés, que controlam impulsos elétricos, tipicamente geram em lâmpadas ou stores, ou mesmo os equipamentos com transformadores ligados à corrente, como as câmaras de vigilância. Neste tipo de equipamentos, deves ter em atenção os consumos kWh, para antecipar qual o impacto que vão ter na tua fatura, considerando que para a maior parte dos casos eles vão estar ligados permanentemente. Tipicamente os dispositivos têm consumos baixos, mas é sempre bom validar para não ter surpresas. Na outra categoria estão os dispositivos a bateria, e para estes tens que ter mais atenção. Nos dias que correm, desconfia de tudo o que seja Wi-Fi, eu já falei várias vezes sobre isto, e mesmo que façam anúncios promissores de 1 ano de pilhas ou bateria, tenta validar as letras pequeninas que diz as condições com que os testes foram feitos para garantir essa durabilidade. Procura reviews de utilizadores e se não encontrares nada espetacular, aconselho-te a não comprar. Para pilhas ou bateria, o mais seguro neste momento é Zigbee, que tudo indica vir a ser substituído por Thread, um novo protocolo. Os ecossistemas são particularmente importantes para quem não tem uma solução integradora como o Home Assistant. Se usas o Home Assistant, então a pergunta é simples. Existe integração disponível para o Home Assistant? E qual a qualidade dessa integração? Garante todas as funcionalidades do equipamento? Então, se sim, siga. Mas independentemente disso, é de uma forma geral boa ideia concentrar os teus equipamentos debaixo de uma ou duas marcas, ou pelo menos tentar manter o teu parque de equipamentos o mais homogéneo possível. Até porque para a maioria dos utilizadores torna-se depois mais fácil gerir os dispositivos, porque começam a conhecer a oferta de 2 ou 3 marcas que se tornam a sua referência e vão acompanhando mais de perto, porque estas marcas acabam por ter características que eles procuram, principalmente em termos de preço. E aqui há uma forte influência geográfica, porque estando nós em Portugal, ou muitos no Brasil, temos um acesso mais facilitado a umas marcas do que a outras. A minha experiência é em Portugal, o que me leva a recomendar quem está a começar agora a fazer uma análise aos ecossistemas IKEA, Shelly, Xiaomi, Tuya. E não sei se me estou a esquecer de mais algum, mas se me esquecer tu vais deixar nos comentários, não é? Vais. Obrigado. Principalmente para a malta que tem palácios e casas de vários andares, tenham em atenção a força do sinal na tecnologia que escolheram para o vosso dispositivo. Se estiveres a considerar um dispositivo Wi-Fi, é relativamente simples. Basta com o teu telemóvel fazer um teste, instalas uma app que valida a força do sinal e validas no local onde o dispositivo vai viver. Se fores Zigbee, ou já agora Z-Wave,
é um pouco mais difícil, mas no limite podes deslocar outro dispositivo que já tenhas para ver se ele funciona corretamente. Não te esqueças, Zigbee faz Network Mesh, com grande parte dos dispositivos ligados à corrente elétrica, e por isso, às vezes adicionar um dispositivo a meio da casa pode estender o sinal. Quando tinha Zigbee cá em casa, lembro que usava estes extensores de sinal, que custam cerca de 10€ no IKEA e ainda os podes usar como carregadores de telemóvel. Neste capítulo, com uma dica. Muitas vezes o equipamento precisa de mais cobertura no momento de adição à tua rede do que depois a funcionar. Ou seja, mesmo que não consigas configurar por estarem com pouca cobertura, tenta no processo de configuração aproximá-los do router ou da antena de Zigbee e depois de adicionares à tua rede, então leva-os para o sítio final. E pronto, chegamos ao fim desta conversa, que espero te ajude a escolher o teu próximo ou primeiro dispositivo Smart Home. Sendo que algumas das coisas que aqui disse hoje podem viver durante muito pouco tempo. Este mercado está realmente a evoluir muito rapidamente e há muitas novidades aí à porta. Reforço o que disse no início, não acho que seja um momento para grandes investimentos, mas se ainda não o fizeste é claramente o momento para começares a experimentar algumas automações e começar a entrar neste tópico maravilhoso das casas inteligentes. Se este vídeo foi útil, esmaga o like, partilha connosco nos comentários que marcas de equipamentos mais usas em tua casa. Se gostas de tecnologia e domótica, subscreve, ativa o sino para nos vermos no próximo vídeo. Tchau!